Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Jus Esperneandi, aqui no nosso estúdio Atibaia Jardim. Ó, sexta-feira. Sexta-feira chegando, hein? Bem, para você que não me conhece ainda, meu nome é Daniel Nunes, sou advogado civilista aqui na comarca de Atibaia e tenho comigo aqui o Dr. Sidney da Silva. Tudo bem, doutor? Doutor, olá, tudo bem? Olá para quem chega, nos assiste aí. Hoje nós temos uma gravação de podcast. Exatamente. Com a minha amiga convidada, a doutora Camila Moura. Ela é advogada criminalista, ela é professora de Direito Penal e Processo Penal e coordenadora do curso de Direito da Unifage. Além de tudo isso, doutora Camila é minha companheira lá no Observatório Nacional da Advocacia Criminal, né? Doutora Camila, seja muito bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite. E hoje nós vamos falar sobre a violência contra a mulher com uma mulher. Você, doutora? Exatamente. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e falar de novo sobre esse tema tão relevante, tão atual, que precisa, né, toda hora a gente falar sobre isso. É constante, né? A violência você vê todos os dias, crimes bárbaros e a mídia falando o tempo todo e a lei sendo enrijecida e parece que não tem efeito nenhum, né? Na sociedade, né? Exatamente. Doutora, para a gente abrir o nosso podcast aqui, a Lei 11.340, que é a lei que protege a mulher, é uma lei que tem 20 anos de criação e durante esses 20 anos ela teve inúmeras mudanças e dispositivos de proteção à mulher. E agora, recentemente, ela teve uma mudança muito considerável e favorável à mulher, né? Usando a tecnologia. Quais são essas mudanças, doutora? Qual que foi o impacto disso aí na vida da mulher vítima de violência? Então, olha só, ainda a gente não tem os resultados efetivos desse impacto, porque a mudança é super recente. Aconteceu agora em abril. Na verdade, no mês de abril, nós tivemos 4 mudanças bem importantes na Lei Maria da Penha. Recentíssimo, né? Porque hoje em dia está no meio do mês, né? Estamos uma mudança recentíssima. Entre março e abril, nós tivemos 4 mudanças muito importantes. Assim, é um avanço, né? A gente vê que realmente a lei está endurecendo, só que ao mesmo tempo no sentido de prevenção, né? Não só a punição, mas a gente tem que entender que a Lei Maria da Penha ela surge não só para punir, mas também para prevenir. Então, não é só uma reação, né? Presta atenção antes para a gente conseguir aí romper estes ciclos. As mudanças, e essa da tornozeleira, que é a que deu mais ibope, né? E eu acho que, de fato, é uma mudança muito importante, é justamente essa possibilidade de determinação do uso de tornozeleira, independente do descumprimento da medida, já se o delegado entender. E nas comarcas em que não houver, nos municípios em que não houver comarca, ou seja, não tem fórum, o próprio delegado já pode determinar o uso da tornozeleira. O que a gente ainda está vendo, nós os criminalistas, como alguma coisa preocupante, porque é uma medida drástica de limitação de locomoção, né? A gente pode estar falando sobre isso. Por uma autoridade administrativa. Por uma autoridade administrativa. Então, eu acho que isso ainda vai ter repercussão. Nós vamos ter que discutir isso. Só que também há a necessidade da urgência, né? Com os números que a gente vê, a gente tem que ter uma maneira para impedir que os casos de crimes mais leves avancem para o feminicídio. Mas a verdade é que se vê, implanta medidas que protegem a mulher, e o número parece que só cresce de violência, né? Parece que a sociedade ainda não captou a mensagem. Essa mudança da tornozeleira, ela é legal, por quê? Porque além do uso da tornozeleira, junto com a medida, a mulher, que é a vítima, ela vai receber um dispositivo. A ideia é que seja um dispositivo como se fosse aqueles reloginhos digitais. Claro que não tem para todo mundo, a gente sabe como que é o investimento da segurança pública nesse tipo de coisa. Mas um aplicativo no celular. Então, é um radar. Então, a tornozeleira, ela vai ter a informação de que o agressor está chegando perto dela. Então, neste momento, ela aciona a polícia também através do aplicativo. Ela vai receber, tipo, uma mensagem? Uma mensagem, fulano está chegando perto. E aí ela usou SS Mulher? Não, é outro aplicativo. E aí, esse mesmo aplicativo, ela chama o
avisa a polícia para que ela então seja protegida. Caramba, que legal. É uma coisa muito legal. Então, Muito sensacional. embora a gente veja que há uma limitação do direito do agressor, né, de quem está ali recebendo a tornozeleira, é ruim, claro, é péssimo, porque limita o direito dele. Só que, por um outro lado, há essa necessidade, porque o avanço do crime pequeno para o feminicídio é real, não é inventado, existe isso. Claro que é um percentual menor, justamente por conta das medidas protetivas. Olha para você ver, né? Você acabou de falar, é uma autoridade administrativa, né? Vai dar, talvez, alguma contestação futura, num futuro próximo, né? Mas o bem jurídico tutelado é a vida da mulher, né? Então, assim, talvez alguém ache um subterfúgio para validar a autoridade do delegado determinar, mas né? acontece que, assim, a lei também determina que nesses casos em que o delegado determina o uso da tornozeleira, em 24 horas tem que ser remetido ao juiz. Passa uma convalidação do juiz. Exatamente. Então não é uma coisa tão solta assim, não. É o delegado que decide, já era. Mas, doutor, então vamos complicar a situação. A mulher foi lá, registrou, o delegado entendeu que deve usar, e aí o cara não tá lá. E aí, vai sair caçando o cara com a tornozeleira na mão? Como é que vai fazer pra pegar o cara e colocar, né? Tem que achar pra fazer o cumprimento. Porque, assim, isso é legal o que o doutor falou, porque, assim, ó, a medida protetiva, ela só tem validade a partir da intimação do acusado, né? Ou dali, nem ainda é um... Eu sei que é muito ruim usar esse agressor, mas é como a lei trata, né? Então, assim, só vai ter validade a medida protetiva, ou seja, só vai obrigar ele quando ele for intimado. Então, realmente, eu tenho vários casos, eu atendo esses crimes, assim, tanto pela vítima quanto pelos autores. Eu acho que é necessário a intervenção. Como advogada, eu acho que é um bem. Inclusive, eu escrevi um livro para um artigo de um livro da Abracrim falando sobre como nós, advogados criminalistas, podemos atuar na defesa dos agressores e mesmo na defesa dos agressores em combate à violência contra a mulher. Porque a gente tem meios, a lei disponibiliza meios para que a gente, então, converse com esses caras, porque acontece, gente, é inacreditável. Depois, se der tempo, até conta um caso. Em que não, o caso aqui é sempre bem-vindo, viu? A gente gosta de caso aqui. É um caso que, assim... Nós não somos mineiros, mas nós gostamos de um caso mineiro aqui. Cadê o café do caos? E o pãozinho de queijo? Mas é isso. Então, assim, nesses casos em que a gente atua como advogado do agressor, a gente tem uma possibilidade de mudança daquele ciclo de violência tão grande, impactante, inclusive, com a nossa defesa, né? Por exemplo... Há casos em que há determinação de prisão para o sujeito, porque ele violou a medida protetiva ou foi preso em flagrante e ficou preso. Não saiu na custódia. Mas a gente pode propor para o magistrado, e é em conjunto, inclusive com o Ministério Público, a participação em grupos reflexivos ou até outras medidas cautelares diversas da prisão, e até mesmo o uso da tornozeleira eletrônica. Doutora, teve um período que os tribunais, os juízes arcos, estavam determinando o ingresso do agressor nesses grupos aí. Inclusive, eu tive casos aqui em Atibaia, no qual o juiz determinou que a pessoa fizesse um curso em São Paulo, junto a uma das comarcas de São Paulo, não lembro qual. Faz tempo isso? Estamos falando de 2 anos. Coisa de 2 anos. Entendeu? Era um grupo de reflexão mesmo. O rapaz ficou revoltado, né? Depois a gente conseguiu reverter essa decisão. Será que ele preferia ficar preso? Então, mas ele não foi preso e nem fez o curso. Você entendeu? Então, assim... Não, mas eu falo assim... Tava assistido. Mas a gente fala que, nesse caso, se realmente houve agressão, assim, e é igual o caso de droga, né? O cara que agride, muitas vezes ele nem entende que ele agrediu. É o adicto. O cara que é usuário de entorpecente, ele acha que ele é esporádico, que ele é eventual. Nunca assume o seu vício. Eu não sou viciado. Até que uma hora a casa cai pra ele e ele se admite viciado e aí ele aceita o tratamento. Então, a violência contra a mulher, por conta justamente desse machismo estrutural, por conta da cultura, por conta da cultura, não tem essa reflexão pro homem, pro agressor. Ele não entende que ele está praticando violência. Então,
Vamos falar aí, esse caso desse delegado. Uhum. Cara, o cara foi com uma metralhadora, perdão, com Fuzil. um Fuzil. pra prender a advogada. Será que ele se liga o tanto Não, esse que aquilo é agressivo, é muito superior à força? constrangedor. Então, um imagem, homem um homem quando grita com uma mulher, quando ele subjuga, quando ele coloca num canto, quando ele interrompe a fala, quando muitas coisas acontecem para além do soco, Uhum. né? Aquela fala, porque você não tem nem que falar nada. Doutora, eu vou paga. dizer, eu vou além, eu digo, eu tenho pra mim que a agressão física é o exaurimento da violência contra a mulher. Exatamente. Porque quando acontece agressão física é porque já aconteceu tudo aquilo que a gente já sabe, que é a violência psicológica, é a violência emocional, é a violência patrimonial, entendeu? É o último. A agressão física, eu, no meu ver, eu entendo que é o exaurimento da violência contra a mulher. Isso, por isso que é tão importante a medida protetiva. É. E por isso que essa possibilidade do reloginho, É muito legal isso aí. é bacana, porque a gente vê Já conhece alguma comarca que já está implantando? Já viu? Ainda não vi, provavelmente vai ser a primeira Temos que fazer um laboratório quando souber onde é que tá isso aí. Mas é porque acabou de começar, tá saindo nas redes sociais agora isso aí. Eu dei uma entrevista pra TV Câmara de Campinas para explicar como funciona isso, mas assim, ainda não chegou pra gente aqui da roça, né? Chegar primeiro na capital. Mas já chega pra gente, eu acho que é muito legal. Mas essa questão que você falou que os juízes dão a medida de participação de grupos reflexivos, tem que ver sobre dois aspectos. Desde o nascimento da lei, lá em 2006, já tem essa determinação de participação de grupos reflexivos como pena. Então, era uma pena, entendeu? Junto com a pena que era aplicada. Em 2020, ou 2022, acho que é 2020, tem a possibilidade de aplicação de medida protetiva. Então, aqui é a pena, aqui é a medida protetiva, né? Então, como participação em grupos reflexivos, como medida protetiva que obriga o agressor. E olha que interessante, como é uma medida que obriga o agressor, ele não tem voluntariedade nisso. Então. Ele não pode, eu quero, eu não quero. Não tem isso. Tem imposição. É uma imposição. Cabe recurso? Cabe recurso. Assim como os outros, como as outras medidas. Mas aí, olha só, quando aqui, que é a minha, que eu estava conversando com você aquele dia que nós estávamos na estrada, né? Aqui que vem, eu tô desenvolvendo uma dissertação, né? Justamente para analisar que essa voluntariedade que não tem, tipo, ele é obrigado, né? Primeira pergunta, será que essa obrigatoriedade vai trazer um efeito para ele de refletir? Tipo, vai pro seu cantinho, pensa isso. Ou vai deixar com mais raiva, né? Então, exatamente. Aí, essa é uma medida. Eu tenho conversado com alguns psicólogos, é uma área de interesse. Tenho conversado com alguns psicólogos, e aí é aquela coisa. Eu lembro que minha mãe falava assim: filha, você não quer ir na igreja, mas você vai. Você vai, porque alguma coisa vai entrar na tua cabeça. Alguma coisa. E muitas vezes eu ficava lá fora, no vidro, e alguma coisa entrou do que eu tava ali. Nós viemos de São Paulo conversando, desculpa cortar, e a gente tem um posicionamento diferente em relação a um determinado assunto que a gente já discutiu aqui, inclusive, que é sobre dentro da sentença o juiz colocar como condenação a medida protetiva por tempo indeterminado. Eu entendo de um jeito, a doutora entende de outro, mas... Mas justamente essa conversa que a gente teve e os pontos que você me trouxe me fez refletir e buscar mais informações na psicologia, se realmente funciona, se é essa necessidade de obrigatoriedade. E aí, assim, E aí, o que eu fiz? Não sei a resposta do que a gente conversou. Não sei a resposta, mas pensando que já tem essa obrigatoriedade na lei. Então, assim, é facultativo ao juiz aplicar. Mas a partir do momento que o juiz aplica, é obrigado o agressor a realizar. É óbvio. Né? Sob pena, né? De ter, inclusive, revogado a liberdade dele. Amigo, tudo. Agora, sabe o que tem? Sob pena de outro crime. De desobediência, de descumprimento. Mas isso faz sentido total. O que eu não enxergo como correto, e eu já te falei, que eu acho que viola lá o princípio da prisão perpétua, falar dentro da sentença, mantenha a medida protetiva por tempo indeterminado. Tempo indeterminado, se a pena tem um tempo para acabar, por que a medida protetiva tem que ser indeterminada? Então, tinha que ser no máximo o período da pena. Eu vou te fazer, então, mais um questionamento para você pensar, porque eu acho que sua tese é muito boa. Mas eu vou pro STF com essa tese. Você vai. E aí, deixa eu falar uma coisa, olha só.
quando a gente pensa nas medidas de segurança, lá que a gente pensa sanção penal, gênero, aí nós temos 2 formas, né? Medida de segurança e pena. A medida de segurança, ela é por tempo indeterminado. Sim, a medida de segurança é. Se a pessoa estiver doente, e aí, agora, enquanto estiver nós doente... Nós já temos uma alternativa jurídica que já passou pela discussão relacionada à pena perpétua. Então, vai lá. Mas agora a gente está falando de um inimputável, né? Nós estamos falando de um inimputável. Mas aí a questão que não tem domínio de si, que não pode... louco, doente. Então, nós estamos falando de um inimputável que não tem condição de se autodeterminar. Ele é inimputável, ele não sabe o que é certo e o que é errado. Um cara batendo numa mulher. Esse caso que eu vou te contar. Não, mas se nós levar esse cara pro lado de autodeterminação, tá lascado, ninguém vai ser preso mais, não pode. Não, mas vão se internar, entendeu? Eu acho que eles precisam, sinceramente. Esses feminicidas, sim, tudo bem. Agora sim. A gente pode prender. Mas esses caras que acham que é normal bater numa mulher, só pode ser doente. Não. Desculpa, não é possível. O meu pensamento. Condenou o indivíduo numa pena de, sei lá, 1 ano e 2 meses. Vamos falar que é a pena média que eles costumam dar aí na violência doméstica. Condenou o indivíduo. Aplica dentro da pena a medida protetiva por qual tempo? Por 1 ano e 2 meses. A partir do momento em que ele acabou, cumpriu a pena, se ele cometeu novamente, ele é um reincidente específico, a próxima pena é maior, então é outra situação, entendeu? Agora sim. E agora tem outro problema nessa coisa que você está falando, porque, por exemplo, se o juiz determina um tempo de prisão, ele descumpre, porque, 1 ano e... 2 meses. 2 meses, regime aberto? Aberto. Beleza. Se ele não cumpre, o que vai acontecer? Vai pro semi. Exatamente. Sobe um degrau. E se ele não cumpre? O que acontece com ele? Eu não sei, tô perguntando assim. Se ele não cumpre? Tem que ir fechado? Não. Fechado não. E você tá entendendo? Então tem um outro problema jurídico que a gente pode enfrentar. Nunca parei pra pensar nisso, né? Exatamente. Não cheguei nessa fase do jogo ainda. Você não chegou nessa parte do game Não cheguei ainda. nessa fase, mas assim, se ele não cumpriu, ele é condenado e não cumpre o que você fala, a medida de afastamento? A medida de participação no grupo reflexivo, porque era isso. Aí ele tá descumprindo a pena, e o juiz pode prender, óbvio, pode prender, inclusive no fechado, pode prender. E aí faz habeas corpus. Entendeu? Aí é serviço e honorários pra nós. Não, mas isso que eu tô pensando, assim, se a gente pensar em todas essas... Não, mas se for pensar em todas essas nuances, doutora... Se a gente vai falar aqui, então, do princípio da homogeneidade, que prendeu o cara preventivamente, ele fere, porque no final, na pena, ele não vai ser preso. Isso, você entendeu? Exatamente. Então, se a gente... É que o sistema acha uma saída para proteger a mulher, porque o bem tutelado jurídico é a vida da mulher. Isso, ele acha um subterfúgio. Uma volta na pedra, né? Porque assim, você imagine prender preventivamente um cara que na condenação não será preso. Você entendeu? Olha que absurdo. Ele vai ser a prisão. Isso aí é velado pelo princípio da homogeneidade, que fala que o título cautelar, ele nunca deve ser mais gravoso que o título executivo penal, que é a sentença. Então, assim, se a gente for analisar por a lei 11.340, ela tá totalmente descompassada com a realidade do sistema. E aí que eu gosto muito de falar, de chegar nesse ponto que a gente chegou, foi até uma provocação. Não, e a gente tá com uma pergunta só agora. Nós estamos dentro da primeira pergunta. Não, e eu gosto muito dessa provocação, porque faz a gente refletir e entender que são decisões de política criminal. Política criminal. Por quê? Porque os números demonstram que nós temos no Brasil 4 mulheres morrendo por dia só pelo fato de serem 4 mulheres por dia por serem mulheres. Então, tudo bem a gente... tem algumas necessidades de um avanço na repressão. Por quê? Porque a gente vê que 4 mulheres morrendo por dia, fora as outras, né? Os crimes que a gente está falando no geral, né? Sem ser o feminicídio. Os homicídios de mulher, porque também tem isso aí, os alunos às vezes confundem. Mas mulheres morrendo pelo fato de serem mulheres. Isso é muito estranho, é uma cultura de aberração. E a gente está neste país e normalizando isso. Por quê?
E aí eu já vou avançar um pouco. Não, no doutora, eu discurso. não vejo que tá normalizando, porque o tanto de política criminal que tem em proteção à mulher Amigo. tá sendo enxergado. Tá. Quem tá normalizando e quem é o ignorante é a sociedade que não Isso. entende que a Isso. medida, ela tá Perfeito. vindo não é à toa, ela vindo porque tem algo estranho acontecendo e Exatamente. excessivo, entendeu? Cara, você não tem noção. Ai, já tá aqui, cara. Já. Fique em Meu, paz, aqui é tudo Você caro. não tem noção, doutor, do quanto eu falo muito sobre isso em todas as redes, toda hora eu tô dando palestra, eu falo aqui, falo ali. E o número de pessoas que me criticam nesse sentido. Isso aí, Mas é... isso é demais. Vocês falam muito sobre isso aqui não é verdade, não é a realidade. Cara, Mas viu, doutora, uma coisa é eu e você que trabalha na área criminal tem essa visão, enxerga pra gente ter esse contato o tempo todo. é verdade. Outra coisa é o coleguinha do direito civil que só faz divórcio, separação e alimentos, as coisas, não tem esse contato. E quando você começa a insistir, ele não tem essa visão. Exatamente. Às vezes porque não tem um contato igual nós temos, entendeu? Não, Às vezes isso é por aqui isso. é necessário. Mas não assim, só esse contato, rede a mídia social, falando, precisa falar. se pegar a rede social Instagram, Olha, o tempo todo, eu não sei se é porque eu comecei a seguir umas também pessoas tem a diferentes. nossa bolha, Cara, todo né? dia eu vejo uma Tem a assassinato de nossa mulher, bolha. rapaz. Tem a nossa bolha, isso é é. verdade. Mas assim, que nem essa questão do Red Pill, que agora tá muito falando sobre isso, esses grupos, né, que incentivam a submissão da mulher e tudo mais, é um desserviço à sociedade. E a galera segue, acha bonito e acha normal. E assim, eu assisti esses dias um documentário, tá no Netflix, agora eu não vou lembrar o nome, dos grupos anteriores ao Red Pill, que é dos Estados Unidos, essa cultura vem dos Estados Unidos, em que o discurso é completamente machista e de submissão da mulher. E até tem um cara, que no vídeo aparece, nesse documentário, o cara, ele faz podcast, então ele tem um programa, tal, aparece no YouTube, sei lá, em todas as redes. E ele tem um discurso assim, não, porque a minha mulher me obedece, a minha mulher, ela é minha empregada, a minha mulher é isso. E ele fala muito sobre isso no programa. Quando o cara que tá fazendo o documentário vai conversar com ele fala, não, porque, desculpa, minha casa tá bagunçada, mas é que aquela minha mulher não arrumou a casa, eu já falei pra ela que tem que arrumar, e ela não arrumou. E ele começa com esse discurso, sabe? Daqui a pouco, quem que chega? A mulher. A mulher. Não, e aí tem mais uma coisa. Você não arrumou a casa ainda, seu Não. vagabundo? Mas foi mais ou menos isso que aconteceu. Aí mostrou a verdade, quem manda em Mostrou a casa. verdade, não só quem manda em casa. Quem que eu submisso? É o cara. Nesse caso era o cara. Nesse caso, aliás, no caso ali, o que eu quero chamar a atenção é que eles vendem um discurso E vive outra e coisa. vivem outra vida. realidade. Porque na realidade isso não é sustentável. Sim. Não se sustenta uma relação dessa. Só que ele vende isso. E os cabeça fraca, Acham que é verdade. os cabeça de prego, vai achar que é isso, Ô, mesmo. doutora, mas agora eu vou te falar uma coisa do submundo do homem, viu? A gente é tudo pau mandado, viu? Eu sou mandado há mais de 20 anos. A mulherada manda. Em casa. Manda. E fora? Não, em casa quem manda é a mulher. Não tem Então, ninguém, mas e coitado. fora? Não tem esse negócio. É isso que eu falo. Chega lá, chegou o cachorro agredido. Mulher. Caim. Chorando já. Mas assim, isso é muito legal você falar, mas quando a gente olha para a história, e foi um trabalho também que eu fiz, desse lugar que a mulher tem de fala, e por que eu falo da submissão e tal, é porque os espaços que as mulheres sempre ocuparam foram os espaços domésticos. E aí, quando a gente sai do doméstico e vai para o social, inclusive tentando atingir a política, é bem diferente. Doutora, As instituições é bem diferente. que época que você acha que a mulher deu um boom, assim, no sentido de buscar sua independência na sociedade? Porque a gente saiu em 1989, teve a Constituição, saímos de um período de ditadura de muitos anos, né? Sim. E acredito eu que ainda nesse período deveria haver uma submissão da mulher perante o homem, né? E aí acho que a partir da Constituição que começou a se dar mais... Direitos sociais. começou a dar mais atenção aos direitos sociais da Constituição, inclusive direitos A iguais. nossa Constituição. Mas assim... fundamentais, individuais. Agora sim,
de verdade, quando que a mulher começou a buscar o seu espaço na Eu acho sociedade? A busca A sua igualdade, vamos dizer. A busca sempre houve. Isso eu não tenho dúvida. Sempre houve essa busca efetiva. Acontece que ela vai ganhando forma, ganhando peso. E aí aqui, né, já vou eu falar de novo. Daqui a pouco eu vou receber um monte de crítica. Vão falar isso, pode esperar. Haters criticam no YouTube, comentem, curtam e Embora a gente não queira admitir, Isso. a gente não quer admitir, mas o feminismo, ele traz um avanço para os direitos das mulheres muito importante. Então, assim, quando eu falo assim, eu tenho uma camiseta da Bracrim, que é criminalista, garantista e feminista. Porque eu sou, de fato, feminista. E, independente da vertente, tem radical, tem todo jeito, igual política. Mas, quando a gente vai, por exemplo, em busca do direito ao voto, é porque a gente quer ter voz, né? E quando a gente pensa lá nas sufragistas, isso começa na Europa, esse avanço, tudo dos Estados Unidos e tal, muita gente morreu simplesmente para poder votar. E aí, quando a gente fala disso, porque parece tão distante, mas não faz tanto tempo. Uhum. Se eu não me engano, pode procurar aí depois se é essa data, se eu não me engano, a mulher votou em 32. Foi ontem. Menos de 100 anos. Foi Menos ontem. de 100 anos. Então, quando eu falo que a busca dos espaços públicos de fala para a mulher é muito importante, e isso determina, inclusive, reflexos de políticas públicas para o enfrentamento da violência contra a mulher. Doutora, já que tem tudo essa preocupação de vocês feministas com o movimento, por que só se acende no mês de março e não se faz um movimento o ano inteiro, a vida inteira, o tempo todo, em todos os ambientes sociais? Você vê que em março, essa questão da mulher se acende de uma forma muito grande, entendeu? Então, dá a impressão que só naquele mês tem importância. Na verdade, é sempre muito importante. Aí, quando a gente fala do mês de março, na verdade, é a data, né? O Dia da Mulher. Dia da Mulher, óbvio. Mas a data do Dia da Mulher não é um dia feliz, sabia? Eu sei, é uma dia, história, né? É um dia triste, onde mulheres, no movimento para a igualdade de direitos de trabalho, foram queimadas. Então, assim, imagina, você tá buscando o teu direito de ser, no mínimo, igual. Não quero ser mais. Eu quero ser igual. Aqui todo mundo é igual. Não quero ser mais. Isso é importante também falar pros haters. Não é ser mais. A gente gosta do hater que eles dão ibope pra gente. Você pode falar à vontade, criticar. Teve os haters, deu quase 2 milhões de views num dos podcasts nossos. Então é isso. Então não é a busca de ser superior. É a busca de ser igual. E aí, quando a gente fala... E a Constituição garante isso, pelo menos para os brasileiros. E que, cara, desde 89. De 89. E nós estamos falando de uma igualdade formal. E a igualdade material, a gente ainda tem que buscar. Então, nós temos a igualdade formal garantida na nossa Constituição Federal, que é maravilhosa, linda. E aí vem, né, depois de um período tenebroso da nossa história. Somos iguais nas medidas das nossas desigualdades. Lindo, maravilhoso, formalmente. Materialmente, o que você faz na tua empresa para igualar o valor do salário de uma mulher e de um homem? Para dar a mesma chance de concorrência num cargo superior? Para conseguir ter uma mulher num cargo de direção igual a um homem no mesmo período de crescimento de carreira? Porque a gente olhar para os dados... Vamos pegar um exemplo agora que você falou do trabalho. Do trabalho. A própria legislação trabalhista, ela tem previsão legal de, por exemplo, se eu e você entrar numa empresa, trabalhar no mesmo cargo e eu tiver salário mais que você, existe uma ação própria para igualar o nosso salário. Agora você vai olhar... Então, assim, não é só em relação ao homem e à mulher. Isso é uma lei que se entra eu e o doutor Daniel e eu ganho mais que ele, equipara, mas meu amigo, mulher. Isso aí é exatamente a igualdade formal. Sabe outra coisa? A mulher alcançou, no mesmo período que você, o cargo que você alcançou? Ah, tá. Isso é igualdade material. Então, a gente tem a igualdade formal. Tá na lei, tá positivado, vai ser condenado. Mas e aí,
E a igualdade material? A gente está fazendo a política para que ela consiga a mesma coisa? Assim, um exemplo, já mais um hater. Ei, vamos lá. Vou levar mais uma crítica, mas é só ponto de se pensar. Só para pensar. A mulher é mãe, né? Todos os cuidados são geralmente dedicados pela mulher, né? E é por isso que nós temos uma legislação, nem estamos mais falando de direito criminal, né? Mas uma legislação trabalhista que fala que a mulher tem direito a 4 meses de afastamento para cuidar da prole. E o homem antes... Essa lei trabalhista contempla o equilíbrio entre homem e mulher ali, a igualdade, entendeu? Aí agora... Não, mas a gente teve uma alteração nisso, né? Porque era de 5 e agora passou a 20. Era de 5 dias do homem, a mulher tem direito a 4 meses. E o homem só tinha 5 dias. Agora o homem tem 20 dias. 20 dias. É. E aí, aos pouquinhos, e por mais que a gente pense que, nossa, que bom, a mulher vai ter folga para cuidar da criança. A mulher tem folga para cuidar da criança? Não é bem... Não é. Viu? Tem um país aqui na América do Sul, não sei qual que é, mas é que esse direito da licença da mulher de 4 meses, ele é de 6 meses. E esse direito pode ser repartido com o marido. Olha isso, Se igualdade. A mulher quiser falar, olha, eu quero passar meu sustento, vou cuidar 3 meses, ele vai cuidar 3 meses. Ela pode dividir. Eu não sei, mas é algum país aqui do Mercosul. Olha, isso é igualdade. Sabe por que eu falo isso? Porque, assim, claro que a gente quer cuidar. Eu tenho 2 filhas, 2 meninas, eu quero cuidar delas. Mas, será que eu... Quando estou nos meus 6 meses, nos meus 4 meses cuidando da minha filha, o que está acontecendo no meu trabalho? Desculpa. Né? O que está acontecendo no meu trabalho? Então, repartir mezzo a mezzo, eu acho maravilhoso. E aí fica uma questão de escolha, olha, ou o pai ou a mãe, né? Não uma obrigatoriedade. Mas isso aqui é assunto de política de gênero que a gente vem falando justamente porque eu entendo, e não só eu, como um monte de gente entende, que a violência contra a mulher, ela está diretamente ligada a questões de política de gênero, de igualdade. Viu, Camila? A doutora Camila, ela foi uma das palestrantes agora no 2º encontro dos advogados criminalistas de Bragança Paulista, promovido pela Abracrim, Regional Bragança, e ela tem levado esse tema aí nas palestras dela por aí. Ela palestrou, fez junto com a doutora Badaró, né? A gente ainda falando da mulher, a gente tá um pouquinho fugindo do tema violência, mas ainda falando da mulher, toda essa preocupação, esse movimento, mas a gente não vê as mulheres participando, se inserindo nos meios sociais, eu digo isso, política, não tem proibição, se você quiser ir lá e participar, se candidatar, mas assim, você olha o número de mulher candidata, o número de homem, o interesse do homem é muito maior, tem muito mais homens candidatos, não só cargos políticos, nas instituições sociais, públicas, numa própria instituição igual a nossa, uma instituição de advogados criminalistas, mas não é porque não pode, que seria discriminatório, é porque falta interesse da mulher, você entendeu? Talvez se a mulher tivesse mais inserida dentro desse meio, essa realidade seria outra. Mas escuta, eu entendo o que ela fala, porque é o seguinte, as mulheres, às vezes, elas se sentem subjugadas ou julgadas pelos homens. Então, muitas mulheres não querem estar inseridas em alguns pontos sociais porque elas se sentem julgadas, se sentem de uma forma menosprezada pelos homens. Não estou falando que isso é um julgamento de pessoas que tenham até assim, a intenção de julgar ou olhar de forma ruim para a mulher. Mas é uma questão estrutural. Então você, às vezes a mulher ela está querendo se inserir numa questão política e ela vai estar no meio de 50 homens, entendeu? E aí a mulher, tipo assim, será que vale a pena eu me sujeitar a estar no meio de 50 homens para, sei lá, ser objeto de visão, de ficar olhando, conversinha, historinha, crítica, entendeu? Porque acaba sendo um número reduzido e se a mulher não tiver aquela intenção, tiver a vontade de estar inserida naquele meio, naquele lugar, ela não vai estar.
Não vai estar porque... Tem que vamos ter falar muita assim, determinação. Culturalmente falando, questão até estrutural da nossa sociedade, o homem tem sempre tomado o partido e feito isso, colocando a mulher para cuidar das crianças em casa. Exatamente. Entendeu? Então, a mulher, para sair do conforto, para ir lá, fala, não, agora quem vai estar aqui sou eu, ela tem que ter muita força de vontade e determinação. diferente do homem. O homem basta levantar, escovar andando. os dentes, andar e falar, olha, hoje eu vou me candidatar e tô lá, e pronto. Doutor, tá lá é perfeita a tua colocação, inclusive no sentido de que, para este homem estar inserido nos meios sociais, então na política, nos eventos, alguém está em casa cuidando da criança. Exatamente. Agora eu pergunto, né? Mais uma provocação. Como é que essa mulher vai ter que estar aqui e aqui? Quando que essa mulher vai conseguir sair daqui e estar aqui? Quando tiver um equilíbrio aqui. Sim. Então, para ela alcançar esses locais, precisa ter equilíbrio dentro de casa, né? E aí que eu falo, para além dessa questão do tempo, da dedicação, dos cuidados, então a mulher, historicamente, culturalmente, é a ela a dedicação de cuidado. Exato. Do contrário, quando ela vê o filho tá com 18 anos e ela não viveu os melhores momentos, não foi no dia das mães na escola, exatamente. Né? Não foi... E o pai, mas assim, sério, parece mimimi, mas não é. Eu acho que as mulheres que estão nos ouvindo vão entender o que eu tô dizendo. Por quê? É o seguinte, você, imagina, uma mãe que falta na escola no Dia das Mães. Porque ela foi trabalhar. E todas as mães estão lá. Qual é o julgamento que essa mulher tem? Um pai que falta no dia dos pais na escola. Normal. E é porque ele estava trabalhando. Qual justificativa cola? Como que essa mãe... Doutor, eu estava no meu curso de mestrado no Dia das Mães. Eu não dormi no dia anterior, da sexta para o sábado, porque... No sábado de manhã, minhas filhas teriam uma apresentação na escola. E eu estava estudando. Eu não era nada, né? Eu estava estudando. Mestrado. Eu saí de manhã de São Paulo, vim para a apresentação, vi a apresentação, voltei para São Paulo. Foi um esforço, assim, bem intenso para que eu conseguisse cumprir o meu papel acadêmico, né, que é uma coisa que é meu, que é pra mim, eu busco meu conhecimento, isso é meu, o acadêmico é totalmente meu. E a maternidade. Então eu precisei me desdobrar, então eu precisei de muita determinação para conseguir fazer as duas coisas. Eu tenho certeza absoluta que nenhum dos meus colegas do mestrado faria isso. Sim. Sendo pai. Exato. Muito bom, doutora Camila. Vamos para outra pergunta, vamos dar continuidade. Vamos falar sobre a violência vicária, doutora. Nossa, é muito legal, bacana. achei muito legal essa lei que entrou em vigor. Explique pra gente o que é essa violência vicária. De onde vem? Entrou em vigor agora, quando foi, né? Fala um pouquinho sobre essa modificação aí, ou inclusão da lei. Essa lei também é agora, de 2026, mudou o Código Penal. Legal. E mudou a Lei Maria da Penha. Então, ela traz essa terminologia, né, que é a violência vicária. E aí nós temos o vicaricídio como uma novidade no Código Penal e a violência vicária na Lei Maria da Penha. Então, olha só. Na 11.340. Isso, exatamente, na 11.340. Vamos falar, então, o que é essa questão do que é violência vicária ou vicaricídio. É quando há uma violência ou a morte de um parente, e aí nós vamos falar dos ascendentes ou descendentes ou irmãos da vítima para atingir a vítima. Então eu falo que é o ricochete. Então ele dá um tiro em um e atinge o outro. Entendeu? Mata o filho para ela sentir. E isso aconteceu muito com aquele caso da filha do prefeito de... Agora eu não lembro a cidade... em que o cidadão, o sujeito, matou os 2 filhos, depois se matou e deixou a mulher viva. Vocês lembram desse caso? Foi no Sul isso aí, né? Eu não lembro exatamente agora. Eu lembro. Faz pouquíssimo tempo, mas ele ganhou força justamente por conta deste caso. E ele,
obviamente, ele quis atingir ela. Ele não tinha nada contra os filhos. Ela, não sei se ela traía ele, ou se ele achava que ela traía. Ela estava tentando se divorciar dele, né? Depois de algumas violências já que ela havia sofrido. Ele resolve, então, tirar a vida dos filhos dela para que ela não tivesse vida. Então, olha só, é o seguinte, você vai viver sem a tua vida. Porque, meu Deus do céu, isso aí não tem... Perdeu os 2 filhos. Destruiu, destruiu ela, né? Sim. Eu não sei como é pior que matar. É pior que matar, exatamente. Pior então, é isso que tem que ficar entendido como vicaricídio, né? Então, a razão ou a motivação, no caso, é para atingir a mulher. Sim. Certo? É quando é para atingir. Então, se, por exemplo, há uma violência doméstica no qual alguém, um filho tenta defender e ele, para tirar o filho, agride o filho, não entra na violência. Tipo, ele queria matar um, mas matou outro. Não, é quando ele quer atingir, ele mata o filho para afetar o psicológico da mulher. Exatamente, isso é o vicaricídio. E aí, a Lei Maria da Penha, ela traz algumas formas de violência. É claro que esse rol... Exemplificativo. Exemplificativo, não é taxativo. Mas ele traz essa possibilidade ali naquele rol do artigo, se eu não me engano, é o artigo 7º. 7º ou 5º. Que fala quais são os tipos de violência. E aí, agora, tem a inserção dessa violência vicária. Eu estou num caso agora, de domingo. Em que o cidadão xinga muito o menino na frente da mãe. Nossa. Então, ele é uma criança de 8 anos. O agressor, ele fala que o menininho é mongol, que o menino é mongoloide, ele tem uma deficiência. Então, ele humilha muito essa criança, mas sempre na frente da mãe. Quando tá só com o menino ali, tá tudo bem. Mas aí, quando ele quer atingir mãe... Ele afeta a criança. Ele afeta a criança, né? Então... É justamente para isso. É essa a intenção. Então, a previsão dessa violência vicária na Lei Maria da Penha, ela é muito boa. Muito boa. Por quê? Se antes nós usávamos ali até as medidas daquela lei do Henri Borel, sabe? Henri Borel. Para esses casos também dá para aplicar a Lei Maria da Penha. Então, assim, é muito bacana, é muito importante essa mudança e de fato, acontece muito. Muito mesmo. Gente, cada vez que eu falo com vocês criminalistas, eu percebo que o mundo tá cada vez mais doente, né? A gente, cada enxadãozada aqui dá uma minhoca que sai, a minha área é tão boa, tão tranquila. Quando eu falo com vocês, eu falo, meu Deus, eu tenho um colega, eu tenho um professor, vez... já vai um abraço, é o professor Rogério. Ele é de Direito Civil. Ele fala assim, aqui no Direito Civil é só amorzinho. Você anda, Camila, escorre sangue. Por onde você passa, tem sangue. Na minha área, a pior coisa que tem dentro da minha área é pedir a execução de alimentos com prisão. Doutor, a pior parte que tem. O pico de cortes é do 30 a 40? 30 a 40. Então já foi. Então falamos de um tema legal dentro do pico de corte. Dá pra aumentar um pouquinho? Dá. Então tá bom. Assim. Show de bola, doutora. Vou colocar de 30 a 50. Doutora, essa daqui é um tópico muito interessante para o criminalista. Tá? Para o advogado, principalmente para os advogados que estão ingressando na área criminal ou os advogados que estão ingressando na advocacia, sobre a retratação. Ah, legal. Queria que você falasse um pouquinho sobre a retratação frente à Lei Maria da Penha. Tá. Sempre que a gente tem esses crimes de violência doméstica, tem um problema que a gente sabe. Muitas vezes a mulher, ela pede ajuda, ela faz o boletim de ocorrência e depois acaba voltando com o agressor, e isso acontece muitas e muitas vezes. Primeiro, que é importante eu dizer que não cabe a gente julgar por que essa mulher volta ou não. Assim, tem muitas coisas que acontecem dentro deste âmbito, até o mesmo ciclo de violência e tal, que não cabe a gente julgar. Só cabe a gente trabalhar. Eu falo assim, quando a mulher vai na delegacia, os caras, você de novo aqui, não vou fazer o boletim de ocorrência. Não, você vai, querido. Você vai fazer. Vai, porque os honorários já estão na conta, eu preciso voltar com esse BO. Nós vamos fazer isso, não tem problema. Eu agora sou quase uma budista, de tanto que eu medito. Então, meu querido, eu vou ficar nessa delegacia, eu não vou gritar, eu estou super zen, nós vamos dormir junto aqui. Não tem problema, eu vou ficar aqui. Vou te acompanhar até o fim do seu turno. Isso, e o próximo vem, nós vamos trocar e vai fazer o boletim de ocorrência.
Mas então, o que acontece? E aí, às vezes, ela quer tirar, né? Quer se retratar disso. Fez as pazes com o agressor. Ele pediu desculpa e falou que vai fazer mais. Vezes, ela pode ser ameaçada. Então, o que acontece? Para que haja a retratação, nestes casos, a lei entende que o juiz precisa analisar o caso concreto. Então, tem que criar uma dificuldade nesse sentido, né? Então, desde que a lei nasceu, né, já tem a audiência para a retratação. Legal. Que é antes do oferecimento da denúncia, né? Isso, exatamente. Então, sempre teve isso. Agora, tem um passinho a mais. Para que haja essa audiência de retratação, a vítima tem que expressar esta vontade. Formalmente. Então, ela tem que ir na delegacia ou fórum? De alguma maneira, por escrito ou falado. Porque, por exemplo, ela pode ir no balcão do fórum e falar para o serventuário, quero fazer a retratação. Ele vai falar, bom, mas para isso precisa de uma audiência. A senhora quer que eu marque essa audiência? E aí ela vai falar e ele vai certificar que ela fez isso. Se não, pode procurar um advogado, que é muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. E a gente peticiona. E o problema da denunciação caluniosa? Como que fica? Nossa, esse assunto é muito interessante. Porque arrepia todo mundo. Às vezes acontece da mulher, tipo, realmente não tem uma violência doméstica. E a mulher, ela quer, por exemplo, penalizar o homem em razão de um divórcio. Mas olha, eu quero a divisão dos bens dessa forma, e se não sair da forma que eu quero, eu vou usar os outros meios. Sim. E a gente sabe que o judiciário... Acontece. Não devemos ser hipócritas, acontece muito. O judiciário, ele vai dar a Maria da Penha, porque na dúvida, vamos dar. Exatamente. Né? E como que fica essa questão? Quando é mentira de verdade, não... Não, eu vou falar das duas mentiras. A mentira de verdade e a mentira da mentira. Ótimo. Porque assim, o que acontece? Realmente, nós temos muitos casos em que a mulher mente e consegue usar a lei. Infelizmente. E isso devia ser punido, né? Claro. Sim. Mas, assim, tem que ser analisado bem casuisticamente. Olhar para aquele caso e ver realmente o que está acontecendo. Porque, o que acontece, gente? Pelo amor de Deus, uma mulher que faz isso, que mente, que consegue uma medida protetiva, e ela atrapalha 1000 mulheres. Sim. Ela acaba com tudo. Mas ela tá nem aí, ela só pensa nela. Exatamente, todo esse trabalho que a gente faz de conscientização, vamos usar a lei, babá. Uma mentira derruba 1000 pessoas. Derruba 1000 pessoas, porque a mentira, ela espalha. A mentira, ela pega, igual as pessoas fake news. Apontam, né? A galera gosta disso, né? Então, assim, nossa, olha lá, tá vendo? E aí, pros agressores, melhor ainda. Sim. Tá vendo? Olha só. Dá munição pros agressores. Então, assim, meu Deus do céu. Tá vendo? Igual o meu caso, eu também não fiz. Mas entendeu? É isso. É isso mesmo. E o cara socou até umas horas. Não, tá vendo? Igual o meu caso, eu também não fiz. Igual a minha mulher. Tá vendo? Essas mulheres são tudo mentirosas. Eu acompanho vários cortes nossos que a gente faz aqui no estúdio. E eu vejo muitos haters, né? E existem alguns grupos extremistas que realmente atacam. Tem pessoas que se reúnem, tipo, pra falar, olha, essa pessoa aí tá mentindo. E aí parece 20, 30 pessoas comentando tudo no mesmo grupo. Mulher, no mesmo grupo. É isso. Acho que eles pegam o corte, jogam lá no grupo de WhatsApp. Fala aí, galera, vamos detonar. Mas tudo bem. Vem em massa, né? Pra gente conseguir alcance, né? Sim. Pois é. E aí, o que acontece? Então, aí, as autoridades estão denunciando essas mulheres por denunciação caluniosa. Deixa eu perguntar uma coisa. É necessário comprovar o dolo da mulher quando ela faz um boletim de ocorrência, que ela narra um fato mentiroso e ela queria prejudicar? É necessária a comprovação do dolo ou não para a denunciação caluniosa? Um elemento subjetivo do tipo é o dolo. Ok. Não tem culpa, não tem que ir sem querer. Tá. Tem que ter dolo. Tem que ter dolo. Tá. E aí, isso que é interessante, eu falo muito sobre teses de defesa. Eu fiz no Criminal Player, dei uma aula falando justamente das possibilidades de defesa, né? Inclusive da denunciação caluniosa. Porque o que acontece? Muitas vezes, a mulher, ela vai lá, faz o boletim de ocorrência, tá com a cara machucada. Ela está com a cara machucada, ela apanhou de verdade. Aí ela faz o BO. Começa a medida protetiva, papapá. Dá 3 semanas, esse cara volta pra casa. Por N razões.
Assim, muito. Caso de quem vai cuidar do meu filho, casos de agora eu não consigo sair para trabalhar porque eu tenho que cuidar da criança. O salário que eu ganho não consigo pagar aluguel e sustentar. Como é que eu explico o meu filho que o pai dele tá preso? Foi eu que pus o pai dele na cadeia. Então tem muitas razões para isso. Quando chega na audiência, essa mulher fala que mentiu na delegacia. Meu Deus. Para acabar com o processo, para livrar ele do processo dele. Sobra um BO para ela. Que é muito pior. Mas, doutora, vamos lá. Essa lei aqui que entrou em vigor agora, essa 15.308, ela é explícita em relação a dar o direito da mulher se retratar, independente se era verdade ou não? Sim. Ela tem esse direito sem responder criminalmente por isso? Porque a medida protetiva é um direito, não é uma obrigação. Tá, se ela não quer a medida protetiva, ela pode pedir para tirar a medida protetiva, né? Se ela quer se retratar da representação nos crimes de lesão corporal leve, todo mundo tem esse direito. A lei só fala que, perdão, da lesão leve não, da ameaça, que tem uma discussão com essa questão da lesão corporal da 9.099. Condicionado, né? Mas ela tem esse direito de se retratar da representação. O problema é que muitas vezes ela se retrata da representação sob coação, né? Ou sob ameaça, ou alguém fala. Por isso que o juiz quer ouvir. Por isso que o juiz quer olhar no olho e falar: você quer mesmo? A senhora está sendo ameaçada? Você não quer uma medida que te proteja mais? Você não quer? É isso. É por isso que precisa da audiência, né? Então tem. O juizão acorda, né? Quer que eu prendo ele? Então quero, então deixa eu quero. Aí pronto, falou o que tá acontendo. Você fala, quer que eu coloque ele no... Quer que eu prendo ele? Opa, quero. Gente, eu tenho um caso assim, que é tão absurdo. Caiu a casa. Não vou nem falar de qual marca que é, que depois em off a gente fala, porque você conhece a magistrada ou o magistrado. Pode falar, vamos dar nome aos bois aqui, a gente... Não falo não, porque o caso ainda não acabou. Mas, olha só, tinha uma medida protetiva de afastamento. Eram namorados, tem a medida protetiva de afastamento. O suposto agressor, né, que nesse caso era ameaça. Então, esse agressor, ele estava no mercado, na cidade, que não é uma cidade grande, é do interior paulista, e essa mulher foi no mercado. Ixi, se trombaram, lógico. Ele tava de um lado e ela do outro. Quando ele viu ela, ele vazou. Mas ela foi lá e falou. Ele estava lá. Ele estava lá. Mas que sacanagem, gente. E de fato estava. Beleza. Mas não foi de forma... Não foi, mas ele tava. Não foi atrás dela. Ele foi lá. Ele tava primeiro. E ele estava lá, ela que foi. Pois é. E aí, esse caso aí é fogo, porque... Gente, vamos fazer quando precisa, para de ser louco, sabe? Dá vontade de falar isso. E aí, ela foi, falou, mas passou o tempo e chegou na audiência e ela foi ouvida. Ela falou, na verdade, eu fui, mas assim, ele foi lá. E aí a juíza começou a perguntar. Aí a juíza falou, então ele descumpriu? Eu decreto a prisão dele agora. E não estava lá, era uma audiência online. Saiu a determinação da prisão dele. Nossa. E a mulher começou a falar, não, aí ela começou a explicar o que tinha acontecido, porque ela não tinha... ela falou a verdade. Aí, só que assim, já estava decretada a prisão. Já estava decretada a prisão. Essa mulher, ela tá buscando, assim, ela gravou vídeo, ela escreveu, ela tá falando, não aconteceu desse jeito, aconteceu desse jeito. Então não é que ela mentiu, ela falou, eu tava no mercado, e ele foi, e ele tava também. Mas por que tem que provocar também, né? Pô, foi isso. Por que foi lá falar, né? Por que foi lá falar, né? Não, filho, que é o quê? Eu tenho poder, eu sou super poderosa. O cara, às vezes, não tem nada a ver, tá lá na cadeia, assim, né? Cara, tem uns casos também que eu vou te falar, hein, doutora? Não, mas olha, eu vou falar uma coisa. É cada coisa que a gente vê na advocacia criminal, meu querido, que olha... Doutora, a gente, como você vê, uma hora voa quando você tá conversando num bate-papo, né? E a gente não poderia deixar de falar, não é violência doméstica, mas é violência contra a mulher, do episódio que ocorreu agora com a doutora Árica, lá em Goiás, que está dando uma repercussão a nível nacional, inclusive hoje teve pronunciamentos aí da nossa instituição em relação ao caso, a OAB Goiás, a OAB local. Até a federal falou, né? Realmente foi estão falando em abuso de autoridade, foi um absurdo o que aconteceu, né? Foi o que o delegado fez ali, assim...
ditadura, né? Meu Deus. Eu queria que você falasse um pouquinho, doutora, sobre o caso. Doutora, a hora que eu vi esse vídeo, e foi bem no que aconteceu, porque a gente acaba participando de vários grupos relacionados a prerrogativas da mulher advogada. Uhum. Justamente pelo trabalho com relação à mulher. E aí, foi logo na sequência, eu falei, não, isso aqui deve ser montagem, não é possível que isso aconteceu. Isso aqui aconteceu. Aí eu fui olhar com mais cautela e, de fato, aconteceu. Então, para contextualizar, né, é uma advogada que teria se posicionado nas redes sociais falando sobre a não efetivação de um boletim de ocorrência. Então, não teve prosseguimento ali o pedido que ela fez de instauração de inquérito, depois de um boletim de ocorrência, tá? E ela se manifestou nas redes sociais. Assim, imagina, a gente tá aqui e ela fala, então, lá na delegacia tal, eu fiz isso e até agora nada. Não se dirigiu ao Ele delegado não deu o fulano de tal. nome, não. Não foi de forma pessoal. Não. Uhum. O sujeito, né, na posse de todas as suas faculdades mentais, Foi lá tirar a satisfação. que diz ter, não foi tirar satisfação, doutor. Foi prender em flagrante. Tem tanto erro. Crime contra a honra. Não, e olha só, difamação em flagrante. Invadiu o escritório. Invadiu o escritório. Prendeu uma advogada sem um representante. Prendeu a advogada em flagrante. Um crime. Disse flagrante. Dentro do escritório trabalhando. Dentro do escritório trabalhando. Você não viu o vídeo? Eu vi por cima. É. Gente, é tão absurdo, é tão absurdo. E Então, chegou assim, na delegacia e meteu algema nela. Nossa, você viu uma foto. Cara. Não, e aí ele fala assim, e assim, falando, claro, tem todas as aberrações técnicas que a gente pode falar, né, da questão criminal, mas para além disso, ele vai numa imposição de autoridade. Por que ele precisava de um colete à prova de balas, um fuzil para prender aquela mulher? Mulher de salto, cara, uma conversa. De salto, dentro do escritório, dentro nem correr, trabalhando. Então, assim, para que demonstração para que uma demonstração de tal poder? Para quê? O que ele quer mostrar com isso? Você entende? Então, não é só o fato, ele não foi só lá fazer um flagrante e prender a mulher. Não, humilhar, né? ele quis constranger. Ele quis constranger. E aí ele vai constranger ela. E aí ela começa a gravar, filmar e fala, olha só, gente, ele tá me prendendo. Olha aqui, ele vai me prender. Ele tá falando que eu pratiquei de crime contra a honra e flagrante. E ela começa realmente a falar e se exaltar. E aí ela entra na viatura. Quando chega na delegacia, ele quer que ela fique na viatura. Ele não quer que ela desça e entre na delegacia. Porque isso é uma prática policial para os nossos clientes, né, doutor? Não acontece muito? Fica lá torrando no sol lá. Fica torrando no sol. É uma violação gravíssima de direitos fundamentais, não só da advogada, mas isso acontece, é a praxe da delegacia. Infelizmente, é a praxe da delegacia. Mas, né, tudo bem, nem vamos falar disso. Ele quer que ela fique lá para torrar. Ali tava chovendo, né? Ser humilhada e que, tipo assim, olha aqui, você tá presa mesmo. Você ficou aqui dentro foi uma humilhação da viatura. Beleza, ela, não vou ficar, eu vou sair. Você tá me desacatando. E aí começa o desacato. Então, para além, né, da difamação, ele vem e fala do desacato e ela fala, e ela desce. Ele fez um vídeo falando de resistência, desacato, desobediência, falou tudo. Tudo, que mulher perigosa. E assim, eu acho que assim, essa mulher vai sair disso muito mais forte, né? Que a gente fala que a gente tem que ressignificar as violências para conseguir sair disso muito mais forte. Porque era uma mulher de salto alto, descendo de uma viatura. Advogada. Protegida pela lei. Sem nenhuma arma, claro. Não tinha, vai brigar com ele com uma caneta? Vai tacar o celular na cabeça dele? Ele precisa de colete à prova de bala, né? E aí ela desce, tá chovendo, ele fala, não, você vai ficar aqui então. Aí ela, não vou ficar na chuva, eu vou pra delegacia, eu estou entrando na delegacia. E aí ele fica muito bravo. Ela entra na delegacia, ela senta, aí ele começa a provocar, e ela começa, claro, gritar. E aí ele fala, você está histérica. Você está descontrolada. E aqui eu quero fazer uma pausa muito dramática para dizer, geralmente, nos casos em que eu atuo de violência contra a mulher, o que se fala é que ela é histérica, que ela é doida, que ela toma remédio, que ela é descontrolada e que isso legitimaria uma violência. E aí, assim, fazendo os paralelos da violência contra a mulher, você vê como parece loucura, parece absurdo, mas tá aí nas redes sociais para ver que ela foi acusada de histeria
E a gente voltando para a história, voltando lá na história, como é que as mulheres eram caladas, como que era... Vai pro manicômio porque ela é histérica. Sim, né? choque. Exatamente. E assim, quando a gente estuda, faz esse parênteses aqui, né? Para olhar a histeria, mulheres eram torturadas. Não só torturadas, mas elas eram... Castigadas. Como fala, gente? Diagnosticada. O diagnóstico de histeria via só pra mulher. Sim. Quem que tá falando que essas mulheres estão histéricas? Claro que ela tá histérica. Ele tá com um fuzil, a força que ele tem, né, impositiva da figura, faz com que ela precise gritar. Sim. E aí, por isso que a mulher grita, a mulher é histérica, a mulher briga, né. Claro, é uma forma de reação, sim, né? E aí, pra finalizar com chave de ouro, o sujeito algema essa advogada. Dentro da delegacia. Dentro da advogada. Uma advogada. Eu quero fazer aqui um parênteses sobre essa situação aí, mais voltado para violação de prerrogativas, né? Sim. A prerrogativa, ela é um mecanismo de proteção para o profissional advogado, não é para o Sidney fazer bonito e ofender a autoridade e não acontecer nada. É um mecanismo de proteção, porque quando eu estou atuando, eu estou atuando em nome de uma pessoa da sociedade, estou defendendo a sociedade dentro do Estado Democrático de Direito. A partir de um momento que uma autoridade policial, um delegado, viola uma prerrogativa, ele não está afetando o direito do Sidney advogado, ele está afetando toda a coletividade da comunidade jurídica, todos os advogados, está afetando inclusive a sociedade, o Estado Democrático de Direito. Então, assim, eu sou do Conselho Regional de Prerrogativas, a gente vê muitas violações, porque nós julgamos todo mês violações e é muito sério isso, sabe? Da mesma forma que a gente respeita as autoridades, as pessoas que fazem parte do ciclo jurídico, esse respeito ele tem que ser recíproco, principalmente porque nós temos uma legislação federal que nos assegura o livre exercício da advocacia. E isso é extremamente importante, doutor. O doutor está falando aí é muito, muito importante, e os advogados precisam ter a noção de que somos iguais, não tem autoridade. Claro que, né? Não é hierarquia. É isso, não é hierarquia. Aqui hierarquia. É igual, gente, desculpa. Não tem que, igual a gente falou lá na Abracrim, lá no evento, né? Aqui, na nossa casa, nós temos que falar, a gente tem que falar mesmo, e não tem que baixar a cabeça para promotor, para juiz, para delegado. Isso aí. Todo mundo é igual. Não tem essa, não. Não, a lei diz isso. Né? O legislador, quando criou a lei, ele falou, não há hierarquia entre advogado, juiz e promotor. Todos devem se respeitar de forma igual. Isso. É óbvio que quando você tem uma audiência, tem uma pessoa que está presidindo, conduzindo os atos. Não quer dizer que ele pode falar o que é para você ou para ela, entendeu? Ele está conduzindo os atos daquela solenidade, daquela audiência ali. Então, mas hierarquia, no caso dele querer mandar ela ficar quieta e subjugar ela ou menosprezar ou qualquer coisa porque ele é uma autoridade, isso ainda existe. Tem mais um viés disso tudo, porque ele e aí a gente tem um gravíssimo problema, né, brasileiro, em que ele é o agredido e é a autoridade que prende? Nossa. Pois é. Ele é vítima. Já vi isso lá em Brasília. Eu já vi isso acontecer. Já vi isso lá em Brasília. Ele é vítima e autoridade no caso? Ele prende, ele julga, ele investiga. É isso aí, doutora. Já estamos caminhando para os nossos minutos finais. Foi um bate-papo muito gostoso, descontraído, de conteúdos de riquíssimo conteúdos, né? Eu queria deixar aberto para a doutora deixar suas redes sociais, para falar um pouquinho de você, para falar quem que é a Camila, se quiser uma palestra da Camila, como é que faz? Meu Deus, olha só. Bom, eu sou Camila, né? Camila Moura. E aí, advogada, criminalista, professora de processo penal, sou uma entusiasta da pesquisa, eu amo pesquisar, entender melhor o direito, para que a gente construa, assim, através dos estudos, da pesquisa, um direito que vá de encontro com a sociedade, que não seja somente para aplausos, né? Porque a gente vê hoje legislações assim, lindas, né? Muita batição de palma,
quando na verdade não resolve muita coisa aqui no chão de fábrica, né? Que a gente fala isso. Para a sociedade de fato, será que essas leis são feitas realmente para a sociedade ou para ganhar aplauso, né? Populismo. E aí eu falo muito sobre isso, então eu gosto muito dessa pesquisa, de entender melhor o direito. Falo muito sobre violência doméstica, violência contra a mulher, eu acho que é a minha causa, é a minha essência, tá na minha alma. Tudo tá ali ao redor disso, porque nós mulheres, primeiro a gente deu um passo muito grande, que foi essa união. O doutor viu, né? Eu com a doutora Ana ali, com a Badaró, a gente atua nas mesmas áreas, mas a gente é parceira. As minhas alunas, olha, eu incentivo tanto, eu quero que todo mundo cresça, eu quero que as mulheres alcancem os melhores resultados, e eu sei que a gente batalha muito mais. Então, assim, falar sobre isso sempre para mim é um prazer. Nas redes sociais é o Instagram, né, que é Cami_Amoura, adiciona lá. E se precisar de falar sobre isso, palestras, assim, a gente fala muito sobre violência doméstica, né, violência contra a mulher, mas o doutor sabe que eu tenho umas pesquisas bem além disso, a gente fala sobre os direitos dos presos, sobre o sistema penitenciário, sobre cadeia de custódia, assim, tem muita coisa que a gente tem pesquisado. E eu acho que é isso. E um recado que eu daria, assim, nesse assunto específico de violência contra a mulher, por mais que a gente tenha visto muitos casos em que a mulher mente, que a medida protetiva é dada, né, de maneira à torto e à direito, eu tenho a dizer que quando a gente olha os dados do CNJ e da Segurança Nacional, da Secretaria de Segurança Nacional, a gente vê que nem todos os casos de crimes mais leves avançam para o feminicídio por conta das medidas protetivas. Então, a medida protetiva, ela salva vidas. Então, as mulheres que hoje desacreditam no sistema, e é fogo, porque o que aparece é o feminicídio. A gente mostra o que não deu certo, mas tem muitos dados do CNJ, são claros e evidentes em dizer que a medida protetiva, ela salva vidas. Então, para as mulheres que estão em casa ouvindo isso, né, independente de serem advogadas ou não, que sofrem algum tipo de violência, acredita no sistema, procura alguém, procura outra mulher, conta o que acontece com você, para que a gente consiga chegar até você e ajudar de alguma maneira para que você saia desse ambiente de violência, porque viver com violência não é normal. Isso precisa ser entendido. Muito bem, doutora Camila. Muito bom, doutora, parabéns. Isso aí, doutor. E aí? Bem, eu, como sempre, toda semana eu pergunto da Abracrim. Isso aí. Tivemos um evento, um mega evento, na última sexta-feira, dia 10, né? Foi o nosso segundo encontro lá na OAB Bragança, que é a nossa casa, a nossa sede da Abracrim Regional. Foi um evento sensacional. Assim, eu estava conversando antes do evento com a doutora Thalita, que é a presidente da comissão de eventos. Doutora, parece que esse evento está dando mais trabalho que os outros. Ela falou que cada vez a gente quer melhorar um pouco mais, que não ficou legal no anterior, e aí vai dando mais trabalho. Então, mas eu acho que vai além disso, viu, doutor? Eu acho que não só quer melhorar, mas a responsabilidade, né? Porque a gente já espera o terceiro como? Lotado, né? Nós ali, né? A gente quer, nossa, com certeza. O primeiro foi maravilhoso, o segundo grandioso, o terceiro, então... Né? É por isso. Eu acho que a preocupação vem disso também. Mas nós viemos falando aí durante o começo do ano sobre esse evento. Foi muito bom, mas muito bom mesmo. Agora, para o mês de maio, eu estou planejando, já em primeira mão, as pessoas não sabem, mas estou planejando aqui uma palestra numa das cidades serranas aqui, talvez Socorro ou Serra Negra. Vou conversar com os presidentes lá da OAB. E vamos ter um outro evento, vai ser sobre dicas práticas em habeas corpus, mas dicas realmente aplicáveis no dia a dia, do qual faz a diferença no Tribunal de Justiça, né? Talvez vai ser uma palestra de 2 horas. E eu acabei de confirmar aqui o meu amigo Dr. Jairo Bueno, manda um abraço pro Dr. Jairo aí, ele que intermediou essa situação. Dr. Flávio Martins é um advogado, constitucionalista, professor, e eu acabei de confirmar aqui uma palestra lá na OAB Bragança Paulista, e vai ser em parceria com a OAB Bragança Paulista, do Dr. Flávio Martins, no dia 2 de junho,
às 19 horas. Então, essa é a nossos próximos eventos. Fora isso, doutor, tem aí as lives que vão acontecendo, né? Tem o podcast que nós vamos fundar na semana que vem aqui. E é isso aí, bola pra frente. Isso aí. Né? Nossa regional é a regional que mais faz eventos no Brasil. Dentro da instituição. Dentro da instituição é a regional que mais faz eventos no Brasil. Você acredita, doutor? Quais são as cidades que abrigam a sua região? Então, eu vou falar algumas, que eu não sei todas de cabeça, mas aqui a gente tem Atibaia. Vamos pegar da região de Atibaia. Nós temos Atibaia, Perdões, Nazaré, Piracaia, Joanópolis. Aí ali pro lado de aí tem Mairiporã, que também que faz parte da minha base. Aí ali pro lado de Bragança é Bragança, Socorro, Amparo, Serra Negra, Lindóia, Águas de Lindóia, Itapira, Morungaba. É bastante. Eu acho, não lembro as outras, tem mais algumas aí que são, se eu não me engano, 18, 19. A minha base tem 18, 19 cidades. Tem bastante cidades. Que bacana. Eu acompanhei aí o crescimento da regional. Eu fico muito feliz com isso. Foi muita tensão a instalação. Será que vai dar certo? Será que não dá? E eu fiquei um ano de 2025 me dedicando a isso aí, né? E a Thalita tocando no escritório. Então eu fiquei até um pouco ausente do escritório, né? Sim. Eu cuidava dos casos criminais e ela me ajudava com todo o resto das coisas. Não só ela, como os advogados que lá trabalham, né? Mas ela que fazia uma frente, fazia uma gestão para mim lá. E, nossa, o ano 2025 foi pesado de serviço na Bracrim, viu? Esse ano a gente tá fazendo uma conduta um pouco diferente, então eu tô mais tranquilo, tá tendo mais participação dos presidentes. É isso, doutor. Ótimo, isso é ótimo. Bem, vamos lá. Doutora Camila, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Foi uma conversa maravilhosa, trouxe bastante informação pra gente. Doutor Sidney, obrigado novamente aí pela parceria. E eu queria falar para vocês aí que estão nos assistindo em casa que se você ainda não se inscreveu neste canal do Júlio Esperniandes, se inscreva, dá aquele like, manda o link desse vídeo lá no grupo dos advogados, do grupo da família, vamos fazer com que esse podcast ele vá mais longe. Não se esqueça que você também pode escutar esse podcast lá no Deezer ou no Spotify. Então, se estiver dirigindo aí e não quiser assistir, você pode escutar esse podcast, tá bom? Uma outra coisa que eu quero falar para os colegas que estão nos assistindo, que nós temos um novo patrocinador aqui do nosso podcast Júlio Esperniandes, que é o novo sistema Adrasteia. Tá? É um sistema de gestão de escritórios de advocacias, de advogado. Então, você que está nos assistindo, entre lá no site da adrasteia.com.br e conheça esse novo sistema, que ele é um sistema voltado para o advogado e para advogado. Tá joia? Obrigado e até a próxima. Até a próxima. Valeu, gente. Até mais. Valeu. Até mais.